Caríssimos irmãos e irmãs, continuando o nosso estudo sobre a figura do sentinela na Palavra de Deus, vamos então agora refletir sobre as aplicações teológicas. Então, o discurso da sentinela do Senhor reforça e modifica vários temas que surgiram na visão inaugural e na narrativa do chamado. Primeiro, o que ele quer também nos dizer? Aqueles que repudiam a aliança estão sob o julgamento de Deus. Por isso, ele reforça que a responsabilidade de cada pecador é enfatizada. Ou seja, um indivíduo não pode responsabilizar os outros por sua própria culpa. Embora o ministério de Ezequiel se preocupe principalmente com o destino de Jerusalém, com o destino de Israel, com o destino da nação, a salvação de Israel depende da fidelidade da aliança de cidadãos individuais. A gente pode fazer a seguinte comparação, que numa comunidade, aquela comunidade toda será beneficiada pela fidelidade de cada um que faz parte daquela comunidade, né? Ela será beneficiada, mas a responsabilidade ela é individual. O fato de minha paróquia, meu ministério todo é maravilhoso e por isso eu descanso, eu não vigio sobre minha vida, eu não vigio a vida daqueles que Deus me responsabiliza, não. Então, segundo, o salário do pecado é a morte. Eu já até disse isso antes. Por isso que quando o sentinela fala, ele diz assim, tu irás morrer. Por quê? Porque está no pecado, está na desobediência ao Senhor. E embora Ezequiel seja designado sentinela, a sua tarefa não é advertir sobre uma ameaça militar, literal, que poderia acontecer ao povo que estava ali, mas entregar ao acusado a decisão legal que o Senhor determinou. Qual foi? A sentença de morte. Então, nós precisamos entender que o princípio, esta sentença, ela é estendida a qualquer pessoa que troque uma vida de retidão por uma vida de pecado. A gente pode ver isso na nossa vida pessoal. Gente, se nós cochilarmos na nossa caminhada para o Senhor, porque a gente tem que entender que nossa caminhada para Deus não tem parada. Ou a gente está caminhando para frente, ou nós estamos retornando, né? Então, esta sentença nessa palavra é para qualquer pessoa que troque uma vida de retidão por uma vida de pecado. Terceiro, a voz de uma sentinela, veja bem o quanto que isso é importante, a voz de uma sentinela simboliza a graça de Deus, alcançando aqueles que estão sob a sentença de morte. Então, para entendermos, uma pessoa está se afastando do Senhor por uma vida de pecado. Então, quando um profeta, um irmão chega e fala, não é para a pessoa se sentir acusada, ferida, não. Aquela voz que vem ali, por ordem do Senhor, simboliza graça. Quando eu sou corrigida, isso é graça. Se me deixo continuar no erro, é porque não estão me assumindo como uma responsabilidade.
Mas quando nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, nós somos sentinelas na vida deles. E isso é graça de Deus. Quarto, esse texto, né, de Ezequiel, ele afirma, acima de tudo, que com o privilégio de usar o manto do profeta, os profetas tinham seu manto, surge uma responsabilidade tremenda pela vida e morte das pessoas sob sua responsabilidade. Então, ser negligente no cumprimento do dever profético de alguém é um crime capital. O profeta deve tocar a trombeta, não apenas quando Deus envia o sinal, mas como Deus dita. Então, a mensagem não pode ser de sua própria imaginação. Ela tem que ser da forma como Deus dita. A mensagem de Deus é o quê? É que o pecado e a iniquidade exigem uma receita radical. Que receita é essa? Arrependimento e se lançar totalmente à misericórdia de Deus. É isso. Esta é a receita. Quando nós nos desviamos do caminho, quando nós estamos contrária à vontade de Deus, a receita é essa: arrependimento e se lançar na misericórdia, totalmente. E quinto, o mensageiro de Deus é chamado não ao sucesso de sua missão, mas à fidelidade. Isso significa dizer o quê? Que o chamado do profeta, do sentinela, não é salvar almas. Quem salva almas é Deus. Mas qual é o chamado? É proclamar a mensagem que ele recebe do divino comissário. Ele recebe essa mensagem de Deus. Então, ele é chamado a ser fiel no serviço, a dizer aquilo que o Senhor está dizendo. Então, a fidelidade no serviço é medida não pela eficácia, mas pela fidelidade à ordem divina. Então, por isso aqui, se eu falo que o irmão não está andando retamente e ele não escuta, ele vai se perder, mas eu não vou ser responsável, porque eu fiz aquilo que o Senhor me disse que era para fazer. Compreendeu? E se eu falo e ele obedece, então ele se salva e eu também. Mas se eu me omito, se eu não falo nada, se eu deixo as coisas sem falar nada, estou vendo o erro e não falo, segundo o que Deus me orientar, então aquele irmão vai morrer no pecado e eu serei responsável, porque eu não alertei, eu não fui sentinela, eu não comuniquei. Mas tenhamos também o discernimento, que isto tudo é uma orientação dada por Deus, não é da nossa cabeça e do jeito que a gente quiser, tá? Que sejamos então essas sentinelas fiéis ao Senhor.